Muito boa tarde. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença da Associação de Diretores e Adjuntos Prisionais e cumprimentar a todos, na pessoa do Sr. Presidente, Luís Couto. E, em primeiro lugar, esta audição é a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Graça para apresentar o respectivo requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Dar as boas-vindas à Associação de Diretores e Adjuntos Prisionais, no Sr. Presidente Luís Couto, Sr. Carlos Moreira e Teresa Almeida. Penso que está certo? Muito bem-vindos a esta casa. O sistema prisional está em muitas más condições e só ouvindo diretamente os envolvidos é que nos podemos aperceber das reais dimensões deste problema. A Direção-Geral da Reinserção Social, da Reinserção e Serviços Prisionais enfrenta dificuldades várias, principalmente derivadas da crónica falta de verbas afetas a esta função do Estado, que se reflete posteriormente em falta de meios materiais e falta de efetivos, falta de perspectivas e de atratividade das carreiras do seu pessoal. Insatisfação, essa que tem sido transmitida pelas associações representativas dos diversos profissionais que integram as carreiras tuteladas pela DGRSP. A Associação de Diretores Adjuntos de Estabelecimentos Prisionais tem chamado a atenção para as dificuldades que tem sentido enquanto associação composta por profissionais que têm a seu cargo a gestão diária dos estabelecimentos prisionais. Por isso, decidimos chamar aqui para esta audição. Poderá falar melhor sobre as dificuldades que representa a falta de guardas prisionais, a falta de técnicos superiores de reinserção, a falta de assistentes técnicos, a falta de chefes do corpo da guarda prisional, que transmitem as orientações dos diretores dos estabelecimentos prisionais aos guardas prisionais, só para dar alguns exemplos, a falta de meios, a falta de viaturas celulares. Se a estas somamos as dificuldades que decorrem da existência de uma infraestrutura prisional degradada, ficamos com a impressão de um sistema prisional e de reinserção social que funciona numa espécie de serviços mínimos permanentes. E devido a todos estes problemas que penso que são de conhecimento de todos nós e depois do que aconteceu na prisão de Val dos Judeus, infelizmente despertou todos estes problemas que têm acontecido nas nossas prisões e temos chamado aqui várias instituições e então gostávamos muito de ouvir o que nos têm a dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Há pouco, por lapso, não informei sobre a grelha de tempos para esta audição. O Sr. Deputado teria 5 minutos para apresentar o requerimento. Depois existe uma intervenção inicial por parte da entidade, neste caso seria, não sei se será o Sr. Presidente a usar a palavra, portanto terá 10 minutos e posteriormente serão as intervenções dos grupos parlamentares com 4 minutos para cada grupo parlamentar e finalmente a intervenção final de 10 minutos. Muito bem, dou então a palavra ao Sr. Presidente. Peço desculpa. Cumprimentar o Sr. Presidente da sua Comissão, cumprimentar os Srs. Deputados também e um agradecimento por nos ouvirem e por quererem que a ADEP esteja aqui no Parlamento para falar das dificuldades do sistema prisional. As dificuldades do sistema prisional não são novas, nós já vimos há longos anos a falar nelas, mas estamos a chegar a um momento de autêntica ruptura. O que se passa neste momento é que estamos a chegar a um momento de ruptura. E estamos a chegar a um momento em que daqui a amanhã temos que fechar alguns estabelecimentos prisionais, porque o investimento, não são feitos investimentos, nem pequenos nem grandes, desde o ano 2000. Os últimos foram feitos a seguir, ou de seguida, ou de imediato, aos motins que houve em Caxias, no Linhó, por aí, e que motins graves, muito graves, porque o sistema prisional nessa altura passava por uma fase de grande degradação. Estamos a chegar também neste momento a essa fase e há 25 anos que não temos um investimento, eu diria, decente, perdoem-me a expressão, no sistema prisional, no que toca a investimento na área do edificado. Como sabem, os nossos edificados são 70, 80 e 100 anos, portanto é um edificado antigo, muito antigo, com muita utilização, com grande desgaste, a necessitar de reparações permanentes. E elas não são feitas porque não há dinheiro.
E não há, ao nível do investimento edificado, como eu disse, não há, ao nível do investimento na área da gestão de recursos humanos, não há do ponto de vista financeiro também. Portanto, nós somos, de facto, eu diria, o parente pobre da justiça, somos de certeza, da administração pública, eu diria que sim também. E, portanto, chegamos a uma situação de grande desgaste, de grande dificuldade em trabalhar nestas instituições, de gente a fugir todos os dias destas instituições para outras, quando podem, até mesmo dentro da própria instituição, e eu já vos vou dizer porquê, porque é que não querem trabalhar nos serviços prisionais, mas querem, por exemplo, trabalhar na área da reinserção social, porque são mais bem remunerados, porque o Instituto Remuneratório é diferente, embora sejam técnicos superiores de um lado e do outro, e, portanto, estamos nesta situação de grandes dificuldades, de, por exemplo, quando temos problemas extraordinários, daqueles que vão surgindo, como, por exemplo, reclusos, população reclusa que tem que ir para os hospitais, ficamos sem ninguém a trabalhar dentro dos estabelecimentos prisionais. Quando atravessamos, por vezes nós, como temos situações, temos uma população prisional, infelizmente, doente, que já entra nos estabelecimentos prisionais doente, que nós temos que ter com uma atenção muito grande para tratar problemas de enfermidades das pessoas que vêm da nossa comunidade, com os cidadãos que vêm da nossa comunidade, e isto é para nós um problema gravíssimo, porque depois não temos pessoas para trabalhar dentro dos estabelecimentos prisionais, já que damos prioridade a seguir estas pessoas para dentro das zonas hospitalares. E então, quando temos um surto de qualquer coisa, um problema de saúde generalizado, transmissível, então isto agudiza-se muito mais. Para terem ideia, nós chegámos a ter, e correu muito bem, felizmente, até para a própria situação prisional também correu muito bem, na altura do Covid, chegávamos a ter 150 pessoas hospitalizadas por estabelecimento prisional, quer dizer, isto sem guardas, para depois fazer, por exemplo, uma noite em que um turno de guardas prisionais é de 5 pessoas para 300 ou 400 reclusos. Portanto, eu acho que isto está a dimensão do problema neste momento. É fácil perceberem qual é a nossa dificuldade. Depois, em termos da atração de pessoal, a gente não consegue atrair gente. Ou atraímos para o Corpo da Guarda Prisional, porque, felizmente, e bem, porque eles é que estão bem, não são os outros, eles conseguiram, em lutas durante alguns anos, conseguiram um estatuto remuneratório que satisfaça a responsabilidade, por um lado, e as dificuldades e o risco que atravessam por outro. Os outros não conseguiram, porque não conseguem fazer greves, não conseguem arranjar lutas pessoais, portanto, vamos insistindo nesta matéria, e o que é certo é que, por exemplo, os diretores neste momento ganham menos que um guarda principal. E, portanto, se acham que isto é normal, eu já não digo mais nada, é normal, não me parece, e portanto a gente não consegue pedir, vamos pedindo favores a alguns técnicos superiores que queiram ser nossos adjuntos sem terem um estatuto remuneratório, vindo com mais responsabilidade, com mais horas de trabalho, a ganhar o mesmo que ganham na sua categoria profissional. E, portanto, as pessoas vêm porque, de alguma forma, têm empatia com o diretor, têm empatia com o serviço, querem que o serviço avance, que não esteja parado, gostam que não haja problemas na gestão diária do serviço, querem fazer, com muitas dificuldades, algum tratamento prisional, mas depois, quando o diretor abandona a casa, por qualquer motivo, o resto vai tudo embora, a equipa vai tudo embora, também não quer ficar. Portanto, nós neste momento temos uma situação de completa... Sentimos-nos órfãos de tudo, órfãos do poder político e órfãos da nossa instituição, porque, ao fim e ao cabo, muitos de nós já estão nesta instituição há muitos anos, muitos de nós têm dado a nossa vida familiar, a nossa vida de trabalho, o nosso conhecimento, pomos-lo à disposição destas instituições, e chegamos a uma altura em que dizemos assim, vale a pena ou não vale a pena. E neste momento a gente chega à conclusão que não vale a pena, porque as dificuldades são tantas e tão grandes, e perdoem uma expressão, não é a voz diretamente que eu digo isto, o não ouvirem as nossas reivindicações com anos, que toda a gente nos diz que são justas, que toda a gente reconhece, mas não se dá o passo seguinte. A gente fica sempre naquela de, mas vai acontecer alguma coisa ou não vai acontecer nada? E, portanto, esta é que é a questão que nós
gostaríamos de trazer para cima da mesa. E, portanto, estamos disponíveis para vos responder a questões concretas que queiram os seus deputados colocar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou dar a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Paula Margarido. Sra. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Um especial cumprimento à Associação de Diretores e Adjuntos Prisionais, na pessoa do seu Presidente, Luís Couto, bem como também do Sr. Dr. Carlos Moreira, Diretor do Estabelecimento Prisional de Vales Judeus, da Sra. Doutora Teresa Almeida, Adjunta do Estabelecimento Prisional de Lisboa. Face a tudo o que aqui nos foi trazido pelo Sr. Dr. Luís Couto, o que é que o Grupo Parlamentar do PSD poderá dizer? Tal como diz a Sra. Ministra da Justiça, estamos aqui para, em cada dia, tentar resolver um problema. Se conseguirmos em cada dia resolver um problema, ou ao final de uma semana ter menos um problema, já estamos a fazer caminho. Estamos profundamente solidários com as problemáticas que aqui nos apresentou e não somos alheios às mesmas, porque, como disse muito bem, estamos aqui a falar de uma falta de investimento desde o ano 2000. Estamos em 2025. E com esta falta de investimento, acabamos por contribuir também, sociedade, políticos que, entretanto, governaram maioritariamente o nosso país durante todos estes anos até à presente data, a contribuir para que quem está em situação de reclusão e precise do necessário e devido acompanhamento, até ao nível da reinserção social, ao nível até da medicina dentária, da saúde mental, quando alcançar a liberdade, volte a reincidir. E todos somos responsáveis. Portanto, permita-me perguntar, perante estas dificuldades que nos apresentou, qual a coloca em primeiro lugar? E depois dizer-lhe, e aqui reiterar, o nosso compromisso para auxiliar o nosso Governo, a Sra. Ministra da Justiça, a tentar, ao fim de uma semana, ao fim de um mês, resolver um problema de cada vez, para que daqui a um ano possamos, daqui a um ano, dois, possamos ter uma outra resposta que não aquela que conheceram até à presente data. Muito obrigada. Senhor Deputado do Partido Socialista, não, Senhora Deputada, peço desculpa, Senhora Deputada Cláudia Santos, tem a palavra. Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentamos a Associação de Diretores e Adjuntos Prisionais, muito particularmente o Sr. Dr. Luís Couto, Sr. Presidente. Agradecemos a apresentação inicial. Relativamente a obras, nós queremos que não é possível dizer que não foram feitas obras nenhumas nas últimas décadas. A informação, eu tenho uma longa lista de obras concluídas em curso e por inaugurar. Temos a indicação, por exemplo, de que em março passado estavam quase concluídas as obras no estabelecimento prisional de Tires, foram investidos 24 milhões só para o encerramento do EPL e com realização de obras em outros estabelecimentos prisionais da Grande Lisboa. Há pouco falávamos sobre a inauguração da nova cozinha do estabelecimento prisional do Funchal. Foi seguramente feito aí um investimento que vai permitir uma inauguração a breve trecho, mas eu não queria falar só sobre obras, porque me parece que o requerimento para audição da Associação enquadra muito bem a questão central referindo-se à problemática da ressocialização da população reclusa, é aliás a primeira linha do requerimento, e sobre isso havia 3 perguntas que queria fazer. Primeiro, o artigo 7º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade prevê o trabalho prisional como um direito dos reclusos. E a informação que temos é de que continuam a ser insuficientes as vagas para que os reclusos que pretendem obter formação profissional e trabalho em contexto prisional possam ver garantido esse seu direito. Parece-nos que essa é uma dimensão essencial da ressocialização. Gostávamos de ter informação sobre isso. A outra informação prende-se com o ensino. Também ouvimos, foi-nos transmitido que o número de professores é insuficiente. Gostávamos de saber em que ponto está essa situação. E há notícias recentes do Conselho da União Europeia
que aprovou em junho do ano passado conclusões sobre a privação da liberdade em pequena escala. Esse documento é público, está disponível, dele resultam recomendações aos Estados-membros e gostávamos muito de ouvir a opinião do Sr. Presidente da Associação sobre esse assunto. O Conselho da União Europeia reconheceu, com base no relatório anual da Europol sobre terrorismo, que há um elevado risco de recrutamento para o terrorismo e para o crime organizado entre a população prisional. E o Conselho da União Europeia também reconhece a prioridade da reintegração social dos condenados. E, portanto, dessa convergência da preocupação com os direitos humanos, seguramente, mas também com o combate ao crime organizado e ao terrorismo, surge uma recomendação de procura de alternativas. Alternativas àquilo a que chamamos de encarceramento tradicional. Portanto, o objetivo é evitar a reincidência e reduzir os riscos de radicalização entre a população prisional. Nós gostávamos de saber se esses riscos estão identificados entre a população prisional portuguesa, mas, sobretudo, gostávamos de olhar com atenção para esta recomendação do Conselho da União Europeia, que manifesta uma clara preferência pelas casas de detenção, a que chamam em pequena escala, dizendo expressamente que essas casas de detenção em pequena escala contribuem para comunidades mais seguras e para menos criminalidade. Nós reconhecemos, claro, que a privação da liberdade continua a ser um instrumento, porventura, indispensável no nosso sistema penal, mas acompanhamos o entendimento do Conselho da União Europeia de que se devem considerar diferentes formas de detenção em função de critérios de gravidade do crime, da idade, da relação com a vítima ou risco de reincidência. E, portanto, nós gostaríamos de ouvir a opinião da Associação sobre as vantagens de refletirmos em conjunto sobre a possibilidade de trilharmos novos caminhos, tendo em conta que os estabelecimentos prisionais para centenas de pessoas eram seguramente uma inevitabilidade no século XIX, mas nós estamos no terceiro milénio, com a evolução tecnológica, é seguramente possível considerar formas de execução de penas privativas da liberdade que facilitem a transição para uma vida em liberdade com menos probabilidade de reincidência. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Chega, João Paulo Graça. Muito obrigado, Sra. Presidente. Estive muito atento às palavras do Sr. Presidente da Associação. Portanto, realmente foram muito poucos os investimentos desde o ano 2000 nas infraestruturas e no edifício. Realmente, edifícios com 100 anos, por vezes, é difícil fazer alguma coisa. Precisávamos, se calhar, era de novos estabelecimentos prisionais mais modernos. A falta de incentivos para atrair profissionais, isso infelizmente não acontece só nos serviços prisionais, temos em todos os setores da nossa sociedade pertencentes ao Governo Central, estamos a viver esse problema e realmente diretores que ganham menos que um guarda prisional, infelizmente também não é só aqui, em muitas instituições da Justiça isto acontece, portanto é uma coisa que tem que ser revista, mas parece que há falta de coragem. Sobre o que foi dito aqui pelo PSD, e eu ouvi com muita atenção, relembro que já passou um ano, já só temos mais 3 anos e pouco, e portanto a radiografia que a Sra. Ministra da Justiça fez há tempos também contraria o que foi dito pelo PS, portanto foi uma radiografia, costuma ser muito negra. O que ela pôde concluir dos 49 estabelecimentos, realmente as obras que foram feitas já estão para ser inauguradas, foi muito pouco. E em virtude disso, a notícia de 9 de outubro de 2024 da Associação de Diretores de Prisões alerta o Governo para a falta de pessoal e mau estado. E eu gostava então de deixar umas perguntas. É ou não verdade que existem batismos de comando vermelho e do PCC dentro das prisões? Qual a vossa opinião de como está a correr a reinserção social e o que há a melhorar? Qual o verdadeiro número de faltas existentes no quadro dos serviços prisionais? Sentem mudanças da tutela depois do caso de Vale-Judeus, a 7 de setembro? Se sim, quais e a que nível? Os guardas prisionais sentem segurança no exercício das suas funções? Por fim, vou-lhe pedir um exercício. Imagine que a vossa associação era o poder da decisão. Diga-me, em traços gerais, o que mudavam e quais as prioridades. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sra. Presidente. Se eu não conseguir ficar para ouvir a intervenção de encerramento, é porque terei que ir à Comissão de Transparência, mas irei consultar a gravação se assim for. Quero começar por cumprimentar a Associação pela sua disponibilidade de dialogarem connosco e nos trazer uma radiografia mais completa do sistema prisional. Queria deixar algumas questões concretas. O Sr. Presidente disse que alguns estabelecimentos prisionais estão em risco de fechar por falta de condições físicas. Eu pedi-lhe que identificasse quais é que são esses estabelecimentos prisionais e de que prazos é que estamos a falar, qual é que é a dimensão do risco, qual é que foi a avaliação do risco, se isso foi comunicado à tutela, se existe documentação relativa a essas comunicações e relatórios que possa ser disponibilizada à subcomissão. Falou-nos também da falta de profissionais no sistema. Eu perguntava-lhe, na sua opinião, quantos são, que categorias, que efeito prático é que isso está a ter nos serviços prisionais e nos serviços de reinserção social e nos cuidados de saúde à população prisional. Passaram mais de 10 anos desde a fusão entre a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e a Direção-Geral de Reinserção Social. É um tema que tem vindo a ser debatido. Eu pedia um comentário a Vossas Excelências sobre essa fusão, qual é que é a opinião da Associação em relação a essa fusão, o que é que se deve fazer, deve-se reverter a fusão, deve-se alterar a forma como a orgânica interna funciona, porque é um consenso, apesar de ter havido uma fusão, estas duas direções-gerais, aliás, as ex-direções-gerais funcionam de forma separada e de costas voltadas porque têm uma filosofia, um funcionamento diferenciado. Que balanço é que faz do regime excepcional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça que foi aplicado no âmbito da pandemia de Covid-19? Que impacto é que teve no sistema prisional? Como é que nós devemos olhar para essa medida excepcional? Que impacto é que teve no sistema prisional? Que impacto é que teve na reincidência? Que conclusões é que devemos tirar dela? E estendo esse mesmo pedido de reflexão também à amnistia, perdão de penas, realizada no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. E por último, o relatório da Provedora de Justiça, como é sabido, a Provedoria de Justiça é também um mecanismo nacional de prevenção da tortura, chama a atenção para vários indícios de maus tratos a reclusos, da inexistência de instauração de inquéritos e de averiguação de factos em vários estabelecimentos prisionais, da existência generalizada de buscas sem autorização, de maus tratos que ocorrem recorrentemente em salas e corredores sem cobertura de videovigilância, de muitos funcionários desconhecerem a existência de procedimentos para reporte superior hierárquico em caso de maus tratos. Ou seja, eu imagino que tenham conhecimento deste mesmo relatório. Eu pergunto-lhe se pode fazer um comentário a todo este conjunto alargado de violações à lei e dos direitos dos reclusos que estão à guarda do Estado, e se têm sido implementados algumas normas para evitar que num próximo relatório da Provedoria de Justiça, do Mecanismo Nacional de Prevenção para as Práticas Degradantes de Tortura, haja uma evolução no sentido positivo. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. E agora tem a palavra para a intervenção final, com 10 minutos. Pode ser o Sr. Presidente ou quem entender responder. Tem a palavra. Com certeza, com certeza. Seja à vontade. Trabalho prisional, ensino, intervenção junto de pequeno crime ou de pessoas que cumprem pena por prática de pequenos crimes. Eu gostava de dizer o seguinte: tudo isto aqui eu vou incluir no que se chama tratamento penitenciário e reinserção social. Claro que o trabalho é importante, claro que gostaríamos de ter mais lugares de trabalho, não temos. Temos o que é distribuído a cada estabelecimento prisional. Quem faz essa distribuição são os serviços centrais,
mas eu diria que, na generalidade, ela é suficiente, porque também nem todas as pessoas podem trabalhar, nem todas as pessoas que estão a cumprir pena querem trabalhar e, grosso modo, eu diria que o trabalho que se apresenta juntamente com os regimes abertos, que os estabelecimentos vão protocolando com várias entidades no exterior, consegue-se arranjar trabalho suficiente e com qualidade para a população prisional. No ensino, sim, o ensino é um dos grandes, é um grande polo de aprendizagem, que contribui muito para a reinserção social e o Ministério da Educação tem sido, desde sempre, muito aberto às parcerias. As nossas escolas que são nossas parceiras, normalmente, quando o nosso projeto educativo é aprovado, conseguem colocar os quadros suficientes para que esse mesmo projeto educativo seja desenvolvido. Alternativas à prisão? Sim, claro que sim. Eu diria que nos últimos 10, 20 anos, o crescimento das medidas de execução na comunidade tem tido um acréscimo significativo e os resultados são bons. Nós hoje sabemos, está comprovado, faz parte da leitura dos documentos técnicos que temos possibilidade de distribuir e distribuídos e do nosso conhecimento, é que não vale a pena intervir do ponto de vista mais de segregação maior, quando estamos a falar de pequena criminalidade. Vale mais não intervir do que intervir, porque a questão é pior quando se intervém. E, portanto, hoje a literatura é muito clara sobre isso, hoje isso está comprovado e não vale a pena os chamados indivíduos que nós estabelamos com categoria verde, não vale a pena intervir. É melhor não intervir do que intervir. E, portanto, é melhor não ir ao estabelecimento prisional do que ir. Todos nós, diretores de estabelecimentos prisionais, e eu diria na comunidade prisional alargada, ter indivíduos que são condenados por uma multa a 3 meses de prisão, por uma multa de 250 euros, porque não pagou a multa do capacete na motorizada, é uma coisa que nos dói muito ver entrar uma pessoa no estabelecimento prisional com uma pena deste género, porque depois vai-se confrontar com gente que tem vários anos, várias histórias criminais, desde muito novo, e tudo isto é pernicioso e cria uma aprendizagem completamente desregulada. E, portanto, daí estamos de acordo. Há que investir desde até, eu diria mesmo, nas decisões de tribunal, nestas situações, porque estas situações não vale a pena pararem nos estabelecimentos prisionais. Os estabelecimentos prisionais devem ser resguardados como última rácio para situações daquela criminalidade mais pesada, que é aquilo que nós hoje já costumamos ter. Mas, de qualquer forma, ainda há alguma que vai ter aos estabelecimentos prisionais que, no nosso entender, não se justificava de todo. Quando falamos de reinserção social, temos que falar objetivamente de uma coisa. São equipas de trabalho de reinserção social, que é aquilo que vai faltando nos estabelecimentos prisionais. Vai faltando um pouco de tudo. A gestão de recursos humanos tem sido, perdoem-me a expressão, que se calhar é um bocadinho forte, mas pronto, caótica, porque não é programada. Numa casa que tem cerca de 7.500 trabalhadores, que tem essencialmente trabalhadores já com uma determinada idade, que necessita de renovar esses trabalhadores e não são programadas as suas renovações, dá em que as pessoas chegam a uma altura, preparam a sua aposentação, começam a preparar a sua pré-aposentação, metendo atestados médicos, jogando com as faltas, com as folgas, com as férias, e, portanto, nós vamos ficando cada vez mais depauperados. E depois dá nisto, temos turnos de trabalho de 5 pessoas na área da reinserção social. Queremos desenvolver programas, não temos técnicos para os desenvolver. E isto não pode ser um guarda prisional a desenvolvê-los. Tem que ser um técnico superior com formação específica. E, portanto, isto vai acontecendo o quê? Vai acontecendo que nós, com a nossa boa vontade e com o nosso gosto, porque trabalhar nos serviços prisionais é uma maçada quando não se gosta e, portanto, não vale a pena essa gente trabalhar nos serviços prisionais porque é violento.
E, portanto, só pode trabalhar nos serviços prisionais quem gosta dos serviços prisionais. Quem se adapta bem àquela função e quem gosta de fazer aquela função. Porque o resto é de uma violência tal que não vale a pena estar lá. O resto de pessoas que de manhã pensam que vão... Eu costumo dizer, quem entra num estabelecimento prisional e todos os dias vê os muros e não consegue passar para além dos muros sem os mandar abaixo, não vale a pena estar dentro de um estabelecimento prisional. Não vale mesmo a pena. Porque o sofrimento é muito grande e é muito doloroso. E, portanto, nós só hoje conseguimos funcionar porque temos adjuntos que se deslocam da sua função, estão lá às horas que não devem estar a trabalhar e vão aplicar programas de reinserção social. Temos diretores que se deslocam à sala dos programas de reinserção social a ajudar a aplicar programas. E, portanto, vamos nos substituindo uns aos outros. Mas isto não é forma. Isto não é forma. Não é forma porque depois deixamos, como eu costumo dizer, o nosso trabalho por fazer também. Porque o dia tem 24 horas e a gente não pode estar 24 horas ali também todo dia. Já basta entrarmos como entramos às 8, 8h30 e sair lá às 8 da noite. Quer dizer, já basta. E ninguém recebe uma hora extraordinária, a não ser o corpo da guarda prisional. Portanto, essa é que é a questão. Muita coisa vai funcionando hoje porque há uma dose de voluntariado muito grande em prol da nossa população reclusa. Não tenhamos dúvidas. E as coisas não são fáceis. Mesmo assim, não são fáceis. Eu acabei de receber agora um telefonema a dizer se podia deslocar 2 pessoas que fazem falta à segurança do estabelecimento prisional para um hospital, porque o indivíduo tem tuberculose, quer fumar um cigarro, não quer sair da enfermaria e está a partir tudo. Bem, quer dizer, isto é o nosso dia-a-dia, não é? Porque depois não temos guardas para mandar para lá, para resolver o problema, não é? Quer dizer, esta é a verdade do dia-a-dia. Portanto, temos que ter a noção de que ali nós jogamos e lidamos diariamente a todo minuto com a realidade das coisas. Não é com a fantasia, é com a realidade. Não é? Porque a fantasia é nós estarmos aqui num gabinete em Lisboa, ou no outro lado qualquer, a tratar de despachos e de papel. Outra coisa é termos o problema nas mãos, o problemazinho aqui nas mãos, não é? Como ontem me perguntava uma senhora inspetora do Instituto da Provedoria de Justiça, é o que é que nós fazemos aos idosos que não têm para onde ir. Não é? Pois. E o que é que lhe fazemos? É a nossa boa vontade, a bater à porta de uma entidade qualquer, privada, dizer, vejam lá se nos resolve este problema, ajudem-nos lá a resolver isto, porque a gente não pode pôr este senhor, que tem 80 anos, ou que tem 75, ou que tem 90, aqui à porta sentado numa pedra. Não é? Portanto, nós lidamos com a realidade, e a realidade é ao segundo. Tramita-se ali ao segundo. E quando a gente tem a realidade ao segundo, temos um problema, não temos gente que nos trabalhe a realidade. E, portanto, na última, há sempre uma pessoa que trabalha esta realidade. São os diretores e os adjuntos. Porque, depois, quando há o problema lá, eles dizem, e agora? Vai falar com o diretor. Ou vai falar com o adjunto, que está aí de serviço. E, portanto, esta é que é a realidade. Portanto, a reinserção social face é possível. Que não temos os meios que gostaríamos de ter, não temos. Claramente, não temos. Que a Casa deu um salto nos últimos 30 anos a este nível, deu. Nomeadamente, trabalhou programas de qualidade científica para serem aplicados e para serem desenvolvidos. E que ajude na fórmula criminológica de cada indivíduo. Isso deu. Precisamos de mais? Claro que precisamos. Mas também sabemos que não pode ser tudo de rompão. Não pode ser tudo numa legislatura de 4 anos para se fazer. Claro que não pode. Quando se vem com um déficit de muitos anos. Mas já assim, nós temos que ter a certeza de uma coisa. É que seja quem for o governo que esteja, seja quem for a Assembleia da República que tenha os resultados que tiver, tem que ser olhado de frente para este problema. E tem que se começar a olhar. A Sra. Ministra da Justiça, e bem, diz que quer resolver um problema de cada vez. Naturalmente, tem que ser um problema de cada vez. Porque não há também capacidade para se resolver tudo ao mesmo tempo. Agora, há alguns problemas que não são de maior e que nós vemos resolvidos em grande dimensão para algumas classes de trabalhadores e não vemos para outros. Quer dizer, esta questão do subsídio de disponibilidade, então, mas houve para quase 35 mil pessoas e não há para mais 50?
quando nós temos mais disponibilidade do que qualquer outra pessoa do Corpo da Guarda Prisional, da PSP, da Judiciária. Então, mas nós vamos aos estabelecimentos prisionais às 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, porque nos telefonam a dizer que há um problema e não há substitucionalidade nem horas extraordinárias para os diretores, nem para os adjuntos. Os adjuntos não têm estatuto remuneratório. Ganham pela sua função, pela sua categoria profissional. Quer dizer, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos que só olhamos para um lado? Parece que nas cadeias, e perdoe-me a expressão, só há guardas prisionais. Não há. Nem são os guardas prisionais que resolvem os problemas sozinhos. Eles resolvem, claro que resolvem, têm que resolver. É da função deles. Mas estão outros profissionais ao lado que também têm que resolver problemas e que também precisam de ser ouvidos e que precisam ser... Como é que eu ia dizer? Não é ouvidos. Precisam que as pessoas pensem no todo, pensem que o estabelecimento prisional é uma organização que tem um todo. Não tem só gente que veste uma farda. Tem gente que veste uma farda, mas é aquela que compra todos os dias, não tem subsídio de fardamento. E, portanto, é bom que as pessoas comecem a pensar que um estabelecimento prisional é uma organização pesadíssima, com problemas diários pesadíssimos, com risco para quem trabalha neles muito grandes, que nos limita muito a nossa vida privada. Eu, se vou a um jogo de futebol no Estádio da Luz ou no Estádio de José Alvalade, tenho que pensar primeiro para onde é que vou. Não vou para qualquer sítio, porque não quero ter um problema. E, portanto, as pessoas têm que pensar nisto tudo, não é... Perdoem-me, mas nós estamos um bocado cansados e fartos de nos tentar fazer ouvir e não conseguimos. E dá nisto que um guarda principal, que ainda tem à sua frente um chefe principal e um comissário, consiga ganhar mais que um diretor e que um adjunto. Portanto, isto não é admissível. Num país em que tem dinheiro para dar um subsídio de disponibilidade a 35 mil pessoas e não tem para mais 150 pessoas. Não é admissível. Portanto, hoje, e só eu queria terminar só dizendo isto, graças a uma grande desmotivação na classe dirigente dos serviços, porque não é só os diretores, é o diretor-geral. O diretor-geral tem um comissário, que é o comissário do Grupo de Intervenção e Segurança Penitenciária, que ganha tanto ou mais do que ele. Portanto, chegamos a isto. Porquê? Porque houve alguém que achou que sim, que devia dar um subsídio de disponibilidade, e bem, não estou a dizer que não, estou a dizer que é bem. Aliás, não são eles que estão mal, nós é que ficamos mal. Portanto, e arranja, e consegue orçamento para 35 mil pessoas, não consegue para mais 150. Não pode. Isto não é admissível num país. Isto não é admissível, e eu, perdoem-me estar a falar assim, mas é um pouco a minha... É o ouvir os meus colegas a dizer-me, chega, basta, nós temos que partir para uma situação, ou pomos todos o lugar à disposição, e que nos substituam, e pronto, nós estamos numa de ter que fazer alguma coisa, se não nos ouvirem. Porque quer dizer, não dá mais chegar ao dia do pagamento dos meses e ver que nós estamos... Ou então que nos paguem as horas de trabalho, basta isso, a gente não quer mais nada, paguem-nos as horas de trabalho. Como pagam ao pessoal do Corpo da Guarda Prisional, que até um quarto de hora lhe pagam. Até 15 minutos de transferência de turno é pago. Portanto, paguem-nos a nós as horas extraordinárias, se nos pagarem aos senhores adjuntos. E lhes arranjarem um instituto remuneratório iguais aos coordenadores de equipas de reinserção social, que é aquilo que nós pedimos. Não pedimos mais. Nem pedimos aquilo que está na lei. É que sejam pagos por chefes de divisão. E a nós nos paguem as horas extraordinárias, nós, diretores, a gente não faz mais barulho. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela vossa presença e por toda a informação que trouxeram a esta subcomissão. Dou assim por encerrados os nossos trabalhos. Muito boa tarde a todos.